E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Vida de Dev. Hoje é mais um Elixir Shorts e eu vou mostrar para vocês um pedacinho de como eu fiz essa funcionalidade aqui, ó, da minha plataforma que eu tô criando, a minha plataforma de cursos. Então vejam só, aqui eu tenho uma aula, essa aqui é uma aula, e aqui eu tenho a lista das aulas desse curso. E ao clicar aqui, completar a aula ela vai aparecer como completada aqui. Então se eu vier em outra aula e clicar aqui em completar a aula vai aparecer como completada. Se eu clicar aqui, ela também vai sair, deixar de ser completada. Se eu clicar aqui de novo, também deixa de ser completada. Como eu fiz isso com o Elixir? Com o Phoenix Live View, eu usei uma coisa chamada Streams. Tá? Streams é um mecanismo para você gerenciar coleções grandes. O grande lance é que você não mantém o resource no server. Então você gera o stream e ele se mantém no cliente. E você consegue ficar adicionando mais itens naquele stream. Existem várias funções que facilitam demais você trabalhar com essas coleções. Você tem o Stream Insert, que você pode adicionar ou fazer update do item da coleção. Você tem o Stream Delete, que vai deletar o item na sua coleção. Quer dizer, tudo muito fácil de fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi feito isso, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui. Então a gente tem aqui o nosso Class Live Show. Isso aqui é o módulo do Phoenix Live View, tá? A gente tem um mount aqui e no mount a gente tem o assigns aqui. O assign basicamente você está setando para o socket uma variável com valor. Mas além do assign, agora você tem o stream. Você também seta um nome, né, e um valor, né? Aqui no caso é um atom. Só que o que acontece? Esse classes aqui, ele é uma lista de aulas, né? Classes aqui, eu estou pegando as classes, as aulas. Então, aqui eu tenho uma lista de aulas que eu estou transformando no stream que o Phoenix Live View vai usar. Lá na listagem das aulas, aqui, ó, nessa listagem aqui das aulas, que está aqui, ó, começa nesse div aqui, eu tenho o streams aqui, ó. E eu seto streams.classes. Lembrando que classes está aqui, ó. O átomo aqui que eu selecionei o nome que eu dei àquele stream. E aqui eu faço streams.classes e ele vai me retornar um class ID e o class. E esse class ID não é o ID da classe no banco de dados, tá? É um DOM ID. Então, ele vai setar um class ID e o class, e eu vou setar o class ID aonde? Aqui eu setei o class ID nesse div. Então, cada div desse é um item desse aqui, e aí eu setei o Class ID aqui, então o ID do nosso div é esse Class ID, e aqui eu tenho o class que eu posso gerenciar. Se vocês notarem, eu tenho aqui nesse div aqui fora, eu tenho um PHX Update do tipo streaming. Para que eu preciso disso? Isso é um requerimento do stream, do Phoenix Live View, que diz o seguinte, vou citar a documentação, tá? Para que os itens da stream sejam traqueáveis, né? Que você consiga traquear esses itens no cliente, alguns requerimentos precisam ser feitos. O primeiro é que o DOM, que é o container, ele precisa ter o PHX Update Stream e ele precisa ter um ID. Então a gente pode ver que esse div aqui, que é o container da listagem, ele tem um ID e ele tem o PHX Update Streaming. E cada item daqui precisa ter também um ID, que é um ID único, que você consegue pegar através do streams.a lista que você está setando para o stream. Então, o que acontece? Toda vez que eu vier aqui em cima e clicar em completar a aula, vejam que eu tenho aqui completar a aula, eu tenho esse PHX click aqui, que é Toggle Complete Class. Esse Complete Class, vamos vir aqui, vamos achar ele aqui. Aqui, ó, o Toggle Complete Class, o que ele vai fazer é o seguinte, se a aula tiver completada, ele vai descompletá-la, né? E se a aula não tiver completada, ele vai completar. Só que a parte importante desse Complete Class aqui não é a lógica de completar ou não, e sim o Stream Insert aqui. Vejam que eu dou, depois que eu completo ou não completo, né, completo ou descompleto a aula, eu tenho um Stream Insert aqui que eu chamo a mesma lista, classes, e eu passo essa classe. E o próprio Phoenix vai entender se precisa adicionar esse item na lista ou se ele precisa fazer update. Como é que ele faz isso? Usando o DOM ID, o Class ID que a gente viu aqui, esse DOM ID aqui. Então veja que quando eu vier aqui e clicar em completar a aula, o que eu fiz foi clicar nesse botão que vai disparar esse evento, PHX Click, que vai vir aqui no meu Toggle Complete Class e vai dar um Stream Insert nessa classe. E o Live View automaticamente vai saber que precisa atualizar o estado desse item na lista. Então, agora que ele está vendo que a classe está completada, ele vai setar o ícone correto aqui para mim. Ó. Ele seta o ícone correto. Se eu clicar aqui nessa aula
e eu vier em Complete Class, ele vai setar corretamente. Se eu vier aqui e tirar, veja que ele está o tempo todo atualizando o item. Essa é uma forma muito interessante de usar o Streams, né? O Stream serve para muitas outras coisas, mas vejam como foi simples implementar esse tipo de funcionalidade no sistema. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, me fala nos comentários se você está curtindo. Esse conteúdo, eu não me preparo muito para fazer ele, vocês podem perceber que eu falo muita abobrinha. Vocês podem perceber que eu falo muita abobrinha às vezes, mas é um conteúdo que eu acho interessante. Eu tô passando para vocês coisas que eu acho interessante do Phoenix Live View. A gente se vê na próxima. Valeu!